Hello everyone and welcome. My name is Braden Chase e seja bem-vindo aqui para o curso completo de inglês. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre assistir televisão ou filmes em inglês para poder aprender inglês. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse método, essa ferramenta, né, para poder aprender inglês. Eu queria conversar um pouco sobre... Primeiro, a pergunta simples, isso funciona? E a resposta simples é sim, funciona. É uma coisa muito boa até para fazer. Assistir filmes, assistir televisão, assistir novela. Bem, não tem novela nos Estados Unidos, mas assistir jornal, né, esse tipo de coisa. Assistir aquilo pode te ajudar bastante no seu inglês. A pergunta real é se vai te ajudar no seu inglês, no seu aprendizado. E eu, para explicar um pouco sobre isso, eu queria contar uma história. Uns anos atrás, eu fiquei com um desejo muito forte para aprender francês. Falei, todo mundo está falando sobre aprender pelos filmes e pelas coisas, né? Então eu falei, eu quero aprender francês. E aqui nos Estados Unidos, todos os nossos filmes estão em inglês, espanhol e francês. Eu falei, pronto. Peguei o filme Era do Gelo e coloquei para francês e fui assistir. Eu já tinha assistido Era do Gelo várias vezes no inglês, eu já conhecia bem a história e tudo que tinha lá. E aí eu coloquei play e fiquei ouvindo. Não entendia nada. Passei quase 20 minutos assistindo o filme, que eu já conhecia, e eu entendi uma palavra. Pourquoi? Que vocês devem saber que nem é porquê, que é a mesma coisa. A única palavra que eu entendi. Falei, não, assim não dá, assim não vai funcionar não. E junto com isso morreu o meu desejo para aprender francês. Eu nunca aprendi francês. Mas eu não quero que isso aconteça com vocês, né? Que vocês, vou assistir os filmes e aí não funciona. Então eu desisto de vez. E a dica aqui é que funciona, ou melhor, pode te ajudar a melhorar seu inglês e aprender a ter muitas coisas boas se você usar de uma maneira específica. E a maneira mais importante é identificar exatamente o que está acontecendo, né? Presta atenção na história e o que está sendo dito naquela hora. A única razão por que eu ouvi pourquoi é porque eu sabia que naquela hora o rapaz estava falando why? Pourquoi? Aí eu dava para ver, né? Porque eu conhecia a história. Se fosse a primeira vez assistir aquele filme, assistir em francês, eu não teria pegado aquilo, eu não teria entendido isso. Então, a dica importante é assistir algo que você já entende, algo que você já assistiu no português, a história você já entende bem. Aí, você pode focalizar vendo a história, vendo os personagens, vendo as palavras no inglês e pegando, e pegando, e pegando. E outra dica importante com isso é não tentar traduzir o que eles estão falando. Então, por que eu estou falando isso? Você precisa traduzir até um certo ponto, porque sem traduzir, como você vai entender? Mas o erro, a dificuldade que muitas pessoas têm é tentar traduzir palavra por palavra, ordem por ordem, tudo perfeitinho. E o inglês e o português são suficientemente diferentes que você não consegue fazer isso. Tentando fazer palavra por palavra, nada vai fazer sentido. Então você precisa pegar por frases ou pedaços. Eu não entendi por e quá. O que é isso? Por e quá. Não, entendi por quá, junto, como uma coisa só. E você precisa juntar essas coisas e pegar, quando eles estavam falando assim no filme, não sei, Harry Potter, ele falou assim, e ela respondeu, claro, né? Ou ela respondeu, ou esse rapaz, ela bateu nele naquela hora. Por quê? Porque ele tinha dito essa coisa. E você percebe pela situação, e aí você consegue traduzir, entender aquela frase de acordo com aquela situação.
ao invés de tentar ficar traduzindo ou vendo a legenda que tem embaixo, né? Que a legenda não serve muito bem, né? Para aprender dessa maneira. Mas essa é a minha dica para vocês. Realmente o sistema que tem para poder aprender através de filmes e programas de televisão é bem mais complexa. Eu estou incluindo uma ferramenta, muito boa dentro do curso que eu estou criando, que explica passo por passo como você pode tirar proveito ao máximo quando você for assistir filmes ou coisas de televisão, Netflix, que muitos de vocês provavelmente têm. Vocês podem assistir aquele filme em inglês e seguir esse sistema e pegar muito mais do que você pegaria só simplesmente assistindo o filme. Então, obrigado por ouvir um pouco. Eu espero que essas dicas foram úteis para vocês e eu falo com vocês mais tarde. Tchau!